coração, que possam nos edificar, que possam nos construir em Cristo Jesus, nos tornando um edifício em que o fundamento é Cristo. Fica com o teu povo, Pai, fala ao nosso coração, abre o nosso entendimento, Senhor Deus, nos dá, Senhor, luz, ó Pai, para olharmos, ó Senhor Deus, para dentro de nós mesmos, ó Pai, e refletirmos, ó Senhor Deus, o que a sua palavra fala ao nosso coração e nos ensina. É o que nós pedimos, e que possamos levar isso, Senhor Deus, conosco, Senhor Deus, eternamente, para toda a nossa vida. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos capacita, abre, Senhor, o nosso entendimento, tanto daquele que expõe, quanto daquele que fala, e que o Teu Espírito Santo esteja permeando, Senhor Deus, apesar do nosso pecado, toda, Senhor Deus, a exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir Provérbios, capítulo 11. Agora, partindo para a segunda subunidade, né? Nós vimos que a partir do capítulo 10, o livro de Provérbios está trabalhando as antíteses do justo e do ímpio. E uma coisa interessante, não sei se eu comentei na semana passada, que as relações que se fazem no livro de Provérbios, a ligação temática, muitas vezes, ela é implícita. Por isso que a gente olha inicialmente o livro de Provérbios e parece que os versos, as máximas, elas estão separadas, porque falam, às vezes, de uma realidade e de outra, mas nós estamos vendo que não só essa relação de conteúdo, ou seja, temática do próprio texto, mas o que está implícito também faz essa relação, e esse era o objetivo do autor. Por isso que muitas vezes parece que ele está falando de uma coisa, está falando de outra, e nós percebemos no caso aqui, que o autor sagrado está trabalhando um tema, que é a segurança por meio da retidão do justo e a falta dela na vida do perverso. E aí ele vai demonstrar isso, através, como nós temos visto, de poemas que parecem que estão desconexos, mas nós percebemos que há essa conexão. Então eu vou ler do verso 9 até o verso 15, que é a segunda subunidade do capítulo 11. A primeira nós vimos, que é até o verso 8. O verso 9 é uma transição, e é uma coisa que o autor sagrado faz muito, coloca um verso que faz a transição entre uma subunidade e outra, terminando uma e dando continuidade à outra. Então ele serve como uma ponte, e aí ele começa a outra subunidade. Eu vou ler do verso 9 até o verso 15. Diz assim: o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, este se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que o foge o ser estará seguro. Então, como nós falamos anteriormente, nós vamos perceber que o que está por trás aqui é a segurança por meio da retidão do justo e a falta dela na vida do perverso, E, consequentemente, é lógico, o seu resultado. Percebam que essa continua sendo a linha temática desenvolvida por esses versos. E o verso 9, como nós falamos anteriormente, ele representa uma transição temática dos versos anteriores para os versos seguintes. De um lado, os versos 8 e 9, eles estão ligados, eles estão unidos pelos próprios vocábulos que são colocados aqui, que se repetem. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar.
o ímpio com a boca destrói o próximo, mas os justos são libertados. Então percebam aí que há essa ligação temática do verso 8 e 9 por essas palavras, justo e liberto ou libertado. E aí, por essa leitura, fica implícito do verso 9 e 8 que os retos se encontram em uma situação aflitiva em decorrência de um modo de falar de um perverso. A gente até já viu isso com relação à maledicência, e vamos ver isso mais uma vez aqui, agora num ambiente mais, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Então percebam aqui que há um quiasmo que se faz entre esses dois versos, que sugere lá no verso 8, na sua primeira parte, que os retos são livrados por seu conhecimento. O justo é libertado da angústia. Verso 9b, os justos são libertados pelo conhecimento. Então percebam que esses dois versos vão demonstrar que os justos são livrados pelo seu conhecimento e que os perversos, ao contrário disso, são afligidos pelo próprio discurso destrutivo deles. No verso 9a, diz assim, o ímpio com a boca destrói o próximo. E lá nos versos 10 e 11, nós vamos ver isso também. No bem-estar dos justos exalta a cidade, e perecendo os perversos a júbilo, pela bênção que os retos suscitam a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribada. Ou seja, os perversos, no decorrer da exposição, nós vamos perceber que eles são afligidos pelo próprio discurso, aquilo se volta contra ele, como nós temos visto anteriormente em outras situações aqui do livro de Provérbios. Perceba que essa transição temática, ela volta, como nós falamos, à segurança relacionada à justiça, que foi dita ali nos versos de 3 a 8. E agora essa segurança se faz por meio de uma língua destrutiva mediante o conhecimento. A ideia do verso é que os ímpios, por meio da língua, vão enganar o seu próximo e que o justo, pelo seu conhecimento, não vai cair nas armadilhas que lhe são colocadas. E esse próximo aqui, como nós vamos ver, não é o reto, pois o vocábulo que foi traduzido por próximo dá a ideia de um amigo íntimo, um companheiro dos ímpios. E uma vez que esse próximo aqui é incauto, que não é fortalecido pela retidão, ele consequentemente vai ser desencaminhado pelas manifestações, de amizade, de relação que existe entre eles, e será destruído. Mas por outro lado, os retos, eles vão entesourar conhecimento. Lá no verso 14 do capítulo 10, ele vai dizer isso. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do nécio é uma ruína iminente. Percebam que, por mais que haja um distanciamento aí, desses versos, o que se está desenvolvendo é o que já foi dito anteriormente. E ele está apresentando isso novamente. Então, todas as vezes que a menção à boca ou ao discurso vem a partir do que já foi dito anteriormente. Então, os retos que entesouram o conhecimento conseguem perceber, ver o que está por trás da máscara desses homens enganadores, do seu discurso enganador. Provérbios capítulo 28, verso 11, vai dizer assim: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio, sabe sondá-lo, mostrando essa realidade. E no momento em que ele sabe o que dizer, como expressar e quando falar, e é isso que nós vamos ver aqui, os justos se livram, se salvam das armadilhas que lhes são colocadas pelos homens ímpios. Olha o que Provérbios capítulo 12, versos 6 e 13 vai dizer. Ele vai dizer assim: as palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Verso 13: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. É interessante a gente até relacionar isso com o que nós já vimos com relação à sedução da mulher adúltera. A sedução em que nós falamos ali com relação à sedução do próprio pecado. O início do capítulo do livro de Provérbios, quando o pai diz assim: meu filho, não entre na conversa desses homens. E qual é a conversa deles? Vem, se junte a nós.
vamos ter todos uma só bolsa. É nesse contexto aqui. E Provérbios capítulo 14, verso 3. Está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Macho Henry, comentando esse verso, ele diz assim: não é somente o assassino com a sua espada, mas também o hipócrita com a sua boca que danifica o seu próximo, levando ao pecado ou ao engano, com pretextos de bondade e boa vontade. A vida e a morte estão no poder da língua, mas nenhuma língua é mais falsa do que a língua lisonjeira. Então, por meio do conhecimento dos esquemas de Satanás, das seduções do mundo com relação ao pecado, o justo será libertado das armadilhas que os ímpios preparam para ele. Os sedutores não enganarão os eleitos de Deus. Pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento das Escrituras e pelos seus próprios corações, os justos serão libertados daqueles que espreitam e que esperam enganar e, consequentemente, destruí-los. Romanos, Paulo, no livro de Romanos, lá no capítulo 16, verso 18, 19, vai mostrar com mais clareza o que o livro de Provérbios está nos dizendo. Por mais que seja algo bastante abrangente que nós podemos inserir aqui no que estamos dizendo, o apóstolo Paulo vai falar sobre o mesmo aspecto, agora no aspecto pontual. Olha aqui o que Paulo diz: porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E espero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Simples aí seria puros. Então o contexto de Romanos nos dá um exemplo do que Provérbios está falando. Provérbios está falando dessa mesma realidade. Mas de uma maneira geral, não somente com relação aos falsos mestres. Não somente com relação à falsa religião, a falsos conceitos religiosos, mas a justiça como um todo, a verdade como um todo, seja essa a verdade social ou religiosa, que na prática não vai fazer muita diferença, Porque, apesar do mundo não reconhecer isso, é a religião, ou seja, é o evangelho, é a escritura que rege e organiza todas as coisas. E os homens vivem a partir dela ou contra ela. Tudo que você tem de bom no mundo é fruto do conhecimento natural que nós temos da verdade, da justiça, da retidão, que se concentram e estão presentes na palavra de Deus. Os versos 10 a 15 dão continuidade a esse tema que se inicia aí nessa transposição do verso 8 para o verso 10, passando pelo verso 9. Então diz assim: no bem-estar dos justos exalta a cidade, e perecendo os perversos a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos a cidade é derribada. Está implícito aí, O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente, esse se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre. Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quem fica por fiador de outrem sofrerá males, mas o que foge de o ser estará seguro. Nós vamos perceber aqui que o que Salomão está falando vai estar relacionado à sociedade. A sociedade. Coisa bem prática que nós vamos perceber aí. Às vezes olhamos o texto das Sagradas Escrituras e pensamos que ele se refere à igreja como um todo, e lógico, mas ele vai estar mostrando os frutos, o bem-estar que o Evangelho traz por meio
É lógico, dos homens. Né? Então, quero dar uma visão introdutória aí dessa segunda subunidade que começa aqui. Eu gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção. Às vezes é um pouco cansativo, mas é interessante porque esses temas eles vão voltar, né, com mais propriedade na exposição dos versos, mas chamam a nossa atenção para o que vai ser dito. Diz assim, no verso de 9 a 15, né, que é essa outra subunidade, nós vamos ver reiterado o poder das palavras de revigorar e destruir a comunidade, a sociedade. Né? A estrutura dessa subunidade se dá, e a gente vai ver que ela começa lá, já no verso 8 e 9, que vão tratar da vindicação, da vingança dos retos. O justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. O ímpio com sua boca destrói o próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. Então esses versos tratam da vindicação dos retos. Os versos 10 e 11 vão falar da integridade pessoal e do bem-estar da comunidade. No bem-estar dos justos, exalta a cidade, e perecendo os perversos, a júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derribado. Os versos 12 e 13 vão falar do desprezo e da calúnia. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem prudente se cala. O mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. E os versos 14 e 15, que são o final do silêncio e do discurso discreto e indiscreto. Não havendo sábia direção, cai o povo, na multidão de conselheiros. Percebam aí que é tudo por meio do discurso, da fala, né, de uma pregação, vamos dizer assim. Na multidão de conselheiros da segurança, quem fica por fiador, ou seja, quem dá, né, pela sua boca, quem fala, essa é a ideia, como nós vimos lá no capítulo 6 de Provérbios, por fiador de outrem sofrerá mares, mas o que foge de o ser estará seguro. Os versos de 9, o versículo 9 vai nos mostrar que o reto escapa ileso dos ataques verbais ao seguir o ensino do sábio. E de acordo com o verso 12, ele não contra-ataca, ele não retribui, né, no mesmo nível a maledicência. O que despreza o próximo é falta de senso, mas o homem imprudente se cala. Os versos de 9 a 13 vão se referir ao discurso construtivo e destrutivo. E os versos 14 e 15, que é a conclusão, eles fecham toda essa sessão. E há um momento aqui na conclusão de dar conselho a respeito dos interesses nacionais e um momento de permanecer calado por motivos pessoais. E aí nós vamos perceber que os versos de 8 a 13 e o verso 8 já entra, né, nessa subunidade anterior, a encorajar os retos a terem um comportamento prudente quando forem afligidos por esse discurso destrutivo. E uma coisa interessante aqui no livro de Provérbios, pelo menos aqui nesse capítulo, né, nós não chegamos nos que estão mais à frente, o livro de Provérbios não faz nenhuma tentativa, porque ele vai falar sobre prosperidade, de explicar o sucesso efêmero, ou seja, passageiro dos perversos. Ele não faz questão de explicar isso. E por que é um sucesso efêmero? Porque ele acaba aqui nesse mundo. Ele termina aqui. E nós temos visto isso pelos textos anteriores. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa apresentou uma ideia de que não existe inferno. E tem muitas religiões que dizem isso. Mas o inferno é uma realidade. É uma realidade. Parece que o livro de Apocalipse fala de duas situações. Quando você lê, o estado intermediário é o estado em que os crentes e todos vivem antes de Cristo voltar,
os crentes ali, na glória com o Senhor, em espírito, esperando que o Senhor Jesus Cristo volte e que os seus corpos sejam ressuscitados, e vamos viver nesse mundo, não sei se vai haver diferenciação entre céu e terra, a Escritura não diz isso, mas nós vamos viver nesse mundo com esses nossos corpos aqui, mas incorruptíveis. E essa é a esperança do Evangelho. E aqueles que rejeitaram o Evangelho nesse mundo também serão ressurretos, mas não com um corpo incorruptível, um corpo que não se desfaz, porque vão sofrer eternamente no inferno. E parece que esse inferno, no final, é algo pior, porque se nós olharmos ali aquela narrativa do rico e do Lázaro, fala que é um sofrimento, que da mesma forma que em espírito os crentes estão gozando da presença de Deus, em espírito esses homens estão sofrendo no inferno. Mas lá em Apocalipse diz que o inferno vai ser lançado, juntamente com outras coisas, no lago de fogo. Então parece que o que eles estão sofrendo hoje no inferno, um lugar de sofrimento hoje, vai ser aumentado e muito ali no lago de fogo. Como no cristão que vive agora na presença de Deus em espírito, a sua satisfação e glória será muito maior quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós ressuscitarmos com Ele. Algumas coisas parecem assim meio turvas, porque a palavra de Deus não esclarece, não mostra com clareza, não detalha, não descreve com profundidade. O próprio apóstolo Paulo disse que esteve no terceiro céu e viu coisas que não são dignas de serem ditas aos homens. Então, a perspectiva que nós temos é ficar com aquilo que a palavra de Deus fala, aonde ela fala e aonde ela se cala, crendo pela fé que essas coisas serão como serão, e muito mais ainda porque desconhecemos, mas porque já temos gozado dessas coisas aqui nesse mundo e dessa certeza por meio de Cristo, da sua obra e do Evangelho que nos é apresentado e que transforma vidas. Mas é interessante que o livro de Provérbios, ele não faz nenhuma tentativa de explicar o sucesso dos ímpios aqui. No verso 10 ele diz assim: no bem-estar dos justos exulta a cidade, e perecendo os perversos há júbilo. Nesses primeiros 4 versos aqui que nós vemos, do verso 10 e 11, o verso 11 diz assim: pela bênção que os retos suscita, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. A primeira metade declara a causa e a segunda as suas consequências. O bem-estar faz com que a cidade exulte. A morte do perverso faz com que haja júbilo. No verso 10, nós vemos que o destino merecido dos retos faz a cidade se alegrar, se regozijar. Por quê? Porque o seu bem-estar depende disso. Interessante, né? Esses versos, eles intensificam o apelo que está sendo feito ali por Salomão, ao seu filho, ou seja, por Deus ao seu povo, a nós, para sermos retos e não perversos, para andarmos no caminho da justiça e não no caminho da impiedade. E há um contraste aí de uma avaliação pessoal com um destino deles. A retidão pessoal, aqui nesse verso, é um benefício, como toda a Escritura nos mostra, não só para aquele que pratica essa retidão, mas para todos aqueles que estão à sua volta. Como o oposto também é verdade. A retidão pessoal, a santidade, não traz proveito somente para você, traz proveito para as pessoas que estão ao seu redor. Como também o pecado
não destrói somente a você, mas destrói também as pessoas que estão ao seu redor. E nessa perspectiva nós vamos ver os retos prosperando com a aprovação total da comunidade. A comunidade se alegra em ver que o justo prospera, em ver que o justo cresce. E ao contrário disso, os perversos perecendo em seu destino traz júbilo. Olha o que Provérbios capítulo 28, 12 e 28 diz. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. Olha o que diz o verso 28. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Abra Provérbios capítulo 29, verso 2. Olha o que a palavra de Deus diz, e 16 também. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Percebam o que esse verso está dizendo. No bem-estar, na prosperidade dos justos, a cidade se alegra. Bem-estar aqui vai resumir todas as manifestações concretas das coisas que as pessoas desejam, como bens, coisas boas, no campo abstrato, justiça, bondade, alegria, beleza e prosperidade. Quando essas coisas são manifestadas por meio daqueles que são retos, a cidade se alegra, a cidade exulta, as pessoas ficam felizes. É isso que a Escritura está dizendo. Abra Jeremias capítulo 31, verso 12. Aqui ele fala de bem-estar, dessa mesma prosperidade descrita no livro de Provérbios. Há de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria, por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros. A sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Olha que interessante nós percebemos aqui. E Jeremias está falando do pacto de Deus com o seu povo, da sua restauração, né? E olha que interessante observarmos aqui também que a prosperidade material e bênçãos espirituais estão relacionadas aqui em Jeremias. É interessante nós percebermos como a prosperidade financeira, ou seja, o bem-estar social, está relacionado com a justiça e a verdade, com o Evangelho. E não é aí, uma riqueza opulenta do indivíduo. Não é isso que muitas pessoas pregam por aí, Que se você é cristão, evangélico, você vai ficar rico. Não é isso. Mas a Escritura está dizendo que a prosperidade financeira é fruto de bênçãos espirituais. E por definição aqui, os retos vão usar o bem para promover o bem cívico. Mas em última instância, em última análise, essa prosperidade não é determinada pelo homem, mas sim em razão da graça de Deus. Abra Jó, capítulo 2, verso 10. E aí eu me lembro do que nós
falamos aqui na última aula de escola dominical, citando, né, uma obra de Max Weber, que fala da ética protestante e do espírito do capitalismo. Ele dá uma abordagem distorcida, né? Mas ele dá um tiro no pé. Porque diz que a prosperidade financeira foi fruto de uma visão protestante. E ele está certíssimo nesse sentido. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Os países, as regiões onde o evangelho entrou, progrediram socialmente, economicamente, culturalmente, né? Porque é isso que o evangelho traz. Prosperidade. Olha o que Jó capítulo 2, verso 10 diz. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida, temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Jó era um homem riquíssimo, e tinha de tudo. Ele sabe e entendia que essas coisas vinham da mão do Senhor. Provavelmente é um homem que trabalhou para isso, e que por causa do seu trabalho ele enriqueceu. Mas ele entende que não é o seu trabalho. E nós entendemos isso, como homem pode trabalhar e nunca chegar a um estado como chegou Jó, de riqueza, de opulência. Mas é o trabalho, é o instrumento de Deus para que o homem prospere. E ele reconhece que isso vem da mão do Senhor. E é interessante porque quando Deus recompensa o bem, a justiça, integridade, bondade, quando Deus recompensa o bem deles, ou seja, do justo, que vive em justiça, que vive em integridade, que vive em bondade, a cidade é abençoada e celebra o triunfo da moralidade. Mas quando os homens se regozijam com o mal e se opõem ao que é bom e justo, perto está da sua destruição. É isso que a Escritura vai dizer. Existem, ou existiram, etnias, grupos, sei lá como chamam, na antiguidade, que deixaram de existir por causa do pecado. Porque o pecado que se desenvolvia ali, naquela sociedade, ultrapassou os limites toleráveis de Deus. É como nós vemos lá em Gênesis capítulo 15. E às vezes você vê determinadas nações que deixaram de existir, foram exterminadas, e vocês devem considerar, não estou dizendo que todas elas, considerar essa realidade. Rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o conhecimento natural de Deus, viveram uma vida de pecado devastante, rejeitaram a ação ordinária do Espírito Santo, que a gente chama de graça comum. Hoje tem uma teologia nova aí de que não existe graça comum, Então, se não existe graça comum, o homem é merecedor de tudo que ele tem aqui, ele merece. Merece ter sido criado, merece as coisas de boa que Deus deu, porque não existe graça comum. E esse é um grande erro. Porque a graça comum faz com que Deus derrame chuva sobre maus e justos e injustos. Então, Deus não tem obrigação de fazer isso. Ele faz por quê? Ele não tem obrigação de nos dar esse presente.
Mas Ele nos dá por quê? Por causa da sua graça. É uma graça comum, porque é dispensada a criatura que Ele criou. E Ele ama a sua criação, como criação. Olha o que diz aqui, Gênesis capítulo 15, dos verso 16, quando o Senhor está falando para Abraão aquilo que ele iria fazer. É interessante que o Senhor Jesus diz isso lá nos evangelhos, né? Abraão viu os meus dias. Abraão é considerado amigo de Deus, e aqui você vê um relato que está relacionado a isso, Deus falando o que ia acontecer a Abraão, Cristo, né? A teofania de Cristo. Ele diz assim: e tu irás para teus pais em paz, sepultados em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então ele estava dizendo para Abraão que ele se tornaria uma grande nação, eles ficariam um tempo no Egito, 400 anos, e aí depois retornariam para cá. E esse limite de tempo estava predeterminado por quê? Porque Israel seria o quê? A vara de Deus sobre o pecado dessas nações, que iria chegar numa medida insuportável e que por causa disso eles seriam eliminados. E aí a gente vê na história de Israel como essas coisas aconteceram, né? Como essas eliminações, fugindo um pouquinho, né, do que nós estamos dizendo aqui, abrindo um parênteses, como essas coisas se deram, né? O povo de Deus querendo passar, eles indo contra, se levantando contra o povo de Deus e sendo exterminados. A providência divina se manifestando através do decreto soberano de Deus. Então, voltando ao que nós falamos lá, quando Deus recompensa o bem que os justos praticam e exercem na sociedade, a sociedade é abençoada e celebra o triunfo da moralidade. Mas quando os perversos se regozijam com o mal e se opõem ao que é justo e bom, perto está da sua destruição. Essa palavra aqui usada, exultar, no bem-estar do justo, a cidade exulta. É interessante que essa palavra se refere à alegria jubilosa no culto, que acompanha lá no Velho Testamento o triunfo sobre os inimigos. Nós temos até um exemplo disso lá em 1 Crônicas, capítulo 16, verso 31, que diz assim: alegrem-se os céus e a terra exulte, diga entre as nações, reina o Senhor, ruge o mar e a sua plenitude, folga o campo e tudo que nele há. É a mesma palavra aí, é a mesma ideia de um grande júbilo, de uma grande alegria, que Provérbios capítulo 28, verso 12, o seu primeiro verso vai dizer: quando triunfam os justos, a grande festividade. Os gritos jubilosos da boca, e essa ideia da segunda parte do verso 10, perecendo os perversos a júbilo, seria grandes júbilos que expressam a exultação de um coração contente e alegre. Por quê? Porque a partir da equidade, da justiça, do bem-estar que os homens justos proporcionam à sociedade com a sua conduta, com a sua vida cristã, a cidade se alegra. Como Ana, e é um exemplo aqui do que o escritor de Provérbios está dizendo. Lá em 1 Samuel capítulo 2, 1, é isso que significa o que o texto está dizendo. Então Ana orou e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Essa é a ideia aqui. E é interessante nós observarmos que nessa estrutura poética, quiasmática, como nós já vimos, que esse júbilo representa a exultação da cidade, que tem como significado gritos de alegria. Mas é interessante que as condições de regozijo, elas vão se diferenciar radicalmente, porque inicialmente
o verso vai dizer que há gritos de alegria na prosperidade dos justos e grande exultação na morte dos perversos, pelo que eles proporcionam à sociedade. Bruce Waltke, que faz o seguinte comentário, ele diz assim: a cidade festeja porque o seu bem-estar depende dessas recompensas justas. Não há motivo algum para se pensar bem dos egoístas e imorais, e eles provarão um fim amargo e solitário. E aí ele dá o exemplo de Roma se regozijou com a morte de Nero, e na Revolução Francesa o povo se regozijou com a morte de Robespierre, que mandava matar todo mundo. Quem conhece aí, ou lembra da Revolução Francesa, ele fazia parte lá dos jacobinos, e quando ele assume o poder, ele manda matar todos os seus inimigos. Era uma caça às bruxas, literalmente. Olha o que Matthew Henry fala a respeito desse verso. E antes de falar do comentário de Matthew Henry, percebam como isso é uma realidade. Lembrem da Segunda Guerra Mundial. Hitler. A morte de Hitler foi festejada. E por quê? Porque ele trouxe destruição, e a operação do erro se manifestava. Ele era considerado um anticristo, porque na história você tem anticristos, ou seja, pessoas que ostensivamente se voltam contra o evangelho, contra Deus. Ele é considerado um anticristo, não um anticristo. Se nós fizermos uma forcinha maior, nós vamos ver a festa que foi quando o muro de Berlim foi derrubado. E nós vamos perceber em várias outras situações, até mesmo no nosso país, verdades como essa, que a Escritura está nos dizendo aqui. Quando os ímpios são retirados, a cidade se alegra. E é interessante isso, porque por mais que os homens se refestelem nos seus pecados, tenham prazer neles, eles mesmos anseiam por aquilo que é justo e bom. Olha o que Matthew Henry fala a esse respeito. Ele diz assim: aqui observamos que os homens são bons em geral, amados por seus próximos, mas ninguém se importa com os ímpios. É verdade que há alguns poucos que são inimigos dos justos, que têm preconceitos contra Deus e a santidade, e que, portanto, se incomodam em ver bons homens no poder e em prosperidade. Mas todas as pessoas indiferentes, mesmo aquelas que não vivem uma grande religiosidade, têm uma palavra boa a respeito de um homem bom. E por isto, quando tudo vai bem com os justos, quando eles progridem e adquirem uma capacidade de fazer o bem, de acordo com seus desejos, é muito melhor para todos os que estão ao seu redor deles. E a cidade exulta pela honra e pelo encorajamento da virtude. E como é o cumprimento da promessa de Deus, devemos ficar alegres por ver os virtuosos prosperando no mundo e conquistando uma boa reputação e o prestígio que merecem. O provérbio está falando dos crentes, dos crentes, daqueles que temem ao Senhor. Mas é interessante que todos aqueles que praticam a justiça terão as mesmas consequências, terão os mesmos resultados, sejam crentes ou não. Por quê? Porque toda verdade é verdade de Deus, toda justiça, retidão e bondade, por mais que seja produzida por uma pessoa ímpia, ela aponta para quem? Para o seu Criador. Há assim um ponto de tensão aqui. E que ponto de tensão é esse? Porque nós devemos olhar
o que acabamos de falar, tá? Mas considerar um outro aspecto também, que lá em Provérbios capítulo 24, 17, o autor vai falar. Olha o que ele diz aqui. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Uma pessoa, um indivíduo não deve se alegrar necessariamente com a queda de um ímpio, de um inimigo, mas com a sensação do mal que ele traz. E aí, a gente deve demonstrar amor e temor quando da aplicação da justiça. Por quê? Porque também são seres humanos. E quem conhece a história da Revolução Francesa vai ver que esse é o caso de Robespierre. Ele se torna algoz daqueles que eram algoz sobre eles, de uma certa forma, né? Provérbios capítulo 25, versos 21 e 22, olha o que a palavra de Deus diz. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe para comer, dá-lhe pão para comer, se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. E é interessante esse ponto de tensão, porque a gente precisa ter aí um meio termo. Provérbios está chamando a nossa atenção para essa realidade, uma realidade presente, porque quando o mal se instala, todos sofrem, até mesmo aqueles que gostam do mal. Não tem como o mal trazer prazer, o pecado trazer prazer e satisfação todo o tempo na vida de uma pessoa. Ele não tem esse caráter. A característica do pecado é destruição. Então, quando se tem um alívio da opressão, do pecado, até mesmo os pecadores se alegram. É interessante isso. Olha o que Matthew Henry fala sobre essa parte, né, B do capítulo 10, do verso 10. Ele diz assim: os ímpios podem talvez ter aqui e ali alguém que lhe deseja o bem, e entre os que são, de maneira geral, como eles, mas entre a maioria dos seus próximos, eles obtêm apenas má vontade. Eles podem ser temidos, mas não são amados, e por isto, quando perecem, há júbilo. Todos se alegram ao vê-los desgraçados e desarmados, afastados de posições de confiança e poder, expulsos do mundo, e desejam que nenhum problema maior venha à cidade, porque esperam que os justos possam tomar o lugar deles quando sofrerem angústias no lugar dos justos. O verso 8: o justo é libertado do dia da angústia, o perverso a recebe em seu lugar. Que, portanto, um senso de honra nos conserve nos caminhos da virtude, para que possamos viver desejados e morrer lamentados, e não ser expulsos do palco da vida sob as vaias da plateia. E aí ele cita dois textos. Jó capítulo 27 e 23, que diz assim: a sua queda lhe batem palmas, a saída o apulpam com assobios. Apulpar aí é vaia. Apulpar com assobio são vaias. E o Salmo 52, versos 6 e 7, diz assim: os justos vão de ver tudo isso, temerão e se rirão dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus próprios bens, e na sua prosperidade se fortalecia. Eu vou parar por aqui. Eu preparei esse momento para falar sobre esses dois versos, mas eu vou parar por aqui e chamar a atenção da igreja para uma coisa que eu irei falar ao final desse verso, desse quarteto aqui, porque eles estão ligados diretamente. A importância de nós, como crentes, vivermos em justiça e retidão procedente da verdade. É interessante que há um paradoxo que a gente vê na própria Escritura. Ali, quando a igreja começa a se desenvolver e a crescer, saindo dos portões de Jerusalém, que
que a igreja crescia e que a sociedade, a multidão das pessoas simpatizava-se com ela. E por que se simpatizava com o cristianismo? Pelo que ele representa. Eles não queriam se unir, até por causa da perseguição que o Império Romano e os judeus estavam imprimindo sobre ele. Mas eles eram simpatizantes deles. Porque não há como não simpatizar com o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que nos é apresentado aqui pela palavra de Deus. E nós, como crentes, temos a responsabilidade de exercermos essa justiça, bondade, retidão nas nossas atividades. Porque aonde nós estivermos, nós traremos alegria. A alegria do seu chefe, do seu patrão, saber que ele pode contar com você. A alegria de um colega que trabalha junto com você e que ele sabe que trabalhando com você, ele estará tranquilo. Eu poderia citar outras coisas que mostram que a retidão e a santidade traz fruto, não somente para você, mas para aqueles que estão ao nosso redor. Por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versos de 13 a 16, ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. E quando ele fala sobre a luz do mundo, ele diz para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. E a ideia ali é de conversão. As pessoas vão ver e vão ser chamadas, vão sentir sede. Que é isso que o sal produz, né? Como uma comida salgada, você quer beber água. Sede pelo Evangelho. A responsabilidade que nós temos diante da sociedade, de mudar essa sociedade. Se nós, crentes, brilharmos a luz de Cristo, essas coisas trarão benefícios para as pessoas que estão ao nosso redor e para a nossa cidade, para o nosso país. Eu não sou pós-milenista. A nossa teologia é a milenista. A gente sabe que o fim está próximo. A gente sabe que a maldade vai crescer no mundo. Mas percebam que nessa perspectiva, juntamente com a maldade crescendo no mundo, o Evangelho também vai. E não é porque o Evangelho é menos poderoso. Não. Pelo contrário. Porque o Evangelho representa o poder de Deus. Mas porque todas essas coisas já foram profetizadas e descritas na Escritura. Que a iniquidade iria aumentar. E paralelamente a isso a igreja iria avançar. E quem teve condições aí, hoje esteve presente na exposição que fizemos de Provérbios em 2 anos e meio, Provérbios não, em Apocalipse de 2 anos e meio, percebe isso claramente pela exposição do livro de Apocalipse, Claramente, o pecado avançando, ou seja, na realidade não é avançando, é o juízo de Deus avançando. E a igreja, paralelamente a isso, se desenvolvendo, crescendo e chamando os eleitos para dentro da arca, como ali em Noé, que os animais vinham e entravam na arca de uma forma sobrenatural. E é assim que as coisas vão acontecer. Mas enquanto esse fim não vem, essas realidades estão presentes. Como estão presentes em toda a Escritura, como no próprio momento em que Salomão viveu, ele vivenciou muitas coisas, ou por meio dos seus avós, bisavós, ou por aquilo que ele viria, ou por aquilo que viria, melhor dizendo, depois, com os reis de Israel. E essa é uma verdade, e que nós precisamos
nos atentar para isso, porque esse é um dos objetivos de Deus na nossa vida. Dar um doce a esse mundo, em meio ao amargor do pecado. Fazer a diferença, fazer o contrapeso na balança. Como a gente vai apresentar mais adiante, como foi com Sodoma e Gomorra. Se tivesse 50 justos, se tivesse 10 justos, o Senhor pouparia aquela cidade por causa deles. É uma grande responsabilidade que nós temos, também uma grande missão. E às vezes a gente olha e a gente não, Senhor, eu, você está dizendo que eu vou conseguir isso? Vai. E é engraçado porque essas coisas a gente olha, a gente vê, as coisas espirituais são assim, ou seja, espirituais entendam uma vida de santidade e as coisas estão relacionadas a isso. Você olha assim, você não vai conseguir. Você olha, como? Mas é uma coisa que naturalmente acontece. Quando você, entenda, né? E aí tem a nossa responsabilidade. Se entrega de todo o coração nas mãos de Deus. E é isso que o escritor do livro de Provérbios queria que o seu filho fizesse. Se entregasse de todo o coração, sem reservas, a Deus. E como é que ele fazia isso? Amando os mandamentos do Senhor, guardando esses mandamentos no coração e vivendo isso na sua vida. Vamos orar. Vamos orar.